Como explicar o fascínio que ela nos proporciona, o de eternizar momentos, sorrisos e lágrimas? De que forma ela, aos poucos, foi ganhando espaço e popularidade e hoje exerce um papel fundamental, o de informar. E quanto à sua origem? Existem, na verdade, várias histórias em torno da criação dela. Não se pode atribuir a um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos. Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Tudo começou em preto e branco, até chegar a essa infinidade de cores. Muita coisa aconteceu, haja história. Hoje o programa Estação Cultura desembarca em um rico universo chamado fotografia. Nada melhor do que começar com história. E quem está aqui do meu lado é Rosari Esteves, que desde 1970 dá aula de fotografia e que vai trazer pra gente toda essa trajetória. O primeiro registro que assim se tem sobre a manifestação de captação de imagem foi em 1826, é isso mesmo, professora? Isso mesmo. Em 1826, um francês chamado Nicéphore Niepce, que era gravurista, ele estava testando algumas químicas para poder sensibilizar as chapas de cobre que ele usava para fazer gravura. E ele passou então uma camada de sal de prata nas chapas de cobre e levou no sol para secar. Quando ele voltou para ver se as chapas estavam secas, ele percebeu que as que estavam no sol direto tinham ficado escuras e as que estavam tampadas umas pelas outras tinham ficado branca. Então tá aí, a partir daí ficou descoberto que o sal de prata era sensível à luz. Mas a história da fotografia não é marcada somente por esse francês. Muitos deram a sua contribuição, né? Aí aconteceu, esse foi o lance inicial, mas aí tinha que descobrir um suporte para poder passar essa emulsão, para poder fazer a imagem aparecer. Mas eles passavam o sal de prata e não tinha como fixar, então passaram anos pesquisando e as pesquisas foram andando assim, paralelas, tanto na Inglaterra, como na França, como nos Estados Unidos, como até aqui no Brasil. Até que descobriram que a gelatina ela servia para firmar essa emulsão no vidro. Então aí começou a conseguir fazer uma fotografia, fazer alguma coisa ligada à fotografia. Mas era muito difícil, muito complicado, porque o fotógrafo tinha que carregar todo o seu estúdio para o campo, para onde ele fosse. Então era um peso terrível, uma demora horrorosa para bater uma foto, para fazer uma foto. Então ele ia para lá, fazia uma barraca, emulsionava no escuro o vidro, colocava ele na câmara escura, que até então não tinha lente, não tinha ótica, e tirava a tampa, emulsionava, impressionava, fechava e guardava para depois processar esse vidro. Então era muito complicado, muito difícil. Com o decorrer do tempo, Talbot desenvolveu uma técnica até então eles só trabalhavam o negativo, você só tinha em negativo, a imagem em negativo. Então, com o passar do tempo, com as pesquisas em andamento para desenvolver a fotografia, Talbot na Inglaterra e Hércules Florence aqui no Brasil desenvolveram uma forma de conseguir fazer negativo e positivo. Aí a fotografia já estava estabelecida. Então você tinha um negativo e passava isso para o positivo, que é isso que a gente tem hoje, né? Um positivo. E com o decorrer do tempo, em 1870, a Kodak, o Eastman Kodak, desenvolveu o filme de rolo. Pronto, aí foi o boom da fotografia.
Depois que a Kodak desenvolveu o filmezinho de rolo, levaram 7 anos de pesquisa para poder fazer a primeira foto colorida. Foi em 1877. Para chegar nos dias de hoje, a fotografia passou por muita tecnologia, por muita pesquisa, por muita coisa para poder ter a fidelidade das cores. Professora, até a gente tem aqui alguns exemplos aqui nessa mesa de fotografia analógica e fotografia digital. Comente cada uma delas aqui a sua história. Bom, a fotografia digital, ela veio para revolucionar tudo que acontecia até então. Por exemplo, eu dei aula de 1970 até 1990 fazendo fotografia analógica com pouquíssima variação. Eu trabalhei com o mesmo revelador, porque essas fotos que estão aqui, todas elas, eu fazia essas fotos todas, eu mesma processava. Eu punha o filme, trabalhava o filme, depois revelava o filme, depois ampliava e fazia as fotografias preto e branco. As coloridas eu não fazia. Então, o que aconteceu? No decorrer desse tempo, as coisas mudaram muito pouco, inclusive em tecnologia. Quando chegaram as câmeras analógicas, foi assim um susto, porque a tecnologia era outra. Então você pensa assim, agora eu tenho uma câmera analógica, minha vida facilitou. Não facilitou, complicou. Porque daí você tem a linguagem fotográfica não muda, o olhar do fotógrafo não muda, mas o que muda é o processo. Aí tem gente, me desculpa falar, mas eu acho que é gente mofada, falar que a fotografia digital não é fotografia, é fotografia. O seu olhar, a forma de captar, e é uma fotografia que te dá muito mais condição de fotografar, muito mais opção, porque tem, inclusive, que é uma coisa que antigamente não tinha na analógica, a ver imediatamente após a captura da imagem, você vê se a imagem deu certo, se fez do jeito que você quis e se você conseguiu aquilo que você queria. Então isso para mim é um marco na fotografia. Professora, qual que é a dica que a senhora dá, aproveitando aqui o espaço, para quem está querendo se aventurar aí nessa área? Gente, fotografia é bom demais. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo fotografar, eu acho que fotografia é muito bom. A dica é desenvolver o olhar, sabe? Você não precisa ter assim grandes culturas, mas desenvolve o olhar, começa a olhar fotograficamente. Olha, revista, você vai olhar uma revista de moda, olha como que ele posicionou o modelo, olha que luz que ele usou, em vez de ficar olhando só o modelo e o corte do vestido, olha, é isso que é importante, é estar com o olhar preparado para poder fazer a foto e saber usar o equipamento. Estuda até aprender a usar seu equipamento, que você não vai se arrepender. Depois de contada aqui a parte histórica pela professora Rosari Esteves, o programa Estação Cultura vai agora para um rápido intervalo. Fique com a gente. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais.
Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O programa Estação Cultura está de volta. E neste bloco você vai conhecer a história de 2 profissionais verdadeiramente apaixonados pelo ato de fotografar. Olhares atentos que veem o que não enxergamos, mas que transmite de uma forma única o fato como ele realmente é. O Estação Cultura visita agora a casa de Hélio de Oliveira. Hoje, com 87 anos, aposentado, este homem foi responsável por registrar momentos importantes da criação de Brasília e da história da capital goiana. Hoje nós vamos conhecer uma figura bem especial. Ele é pioneiro do fotojornalismo em Goiás. Hélio de Oliveira, mais conhecido como Gaó, é o nosso convidado hoje do programa Estação Cultura. E vai contar pra gente um pouco mais da sua história. Mais conhecido aqui como Hélio Fotógrafo. Isso mesmo, né, seu Hélio? Hélio Fotógrafo. Antes de tudo, eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje, na sua casa, conhecendo um pouco melhor a sua história, a sua relação com a fotografia e também conhecendo um pouco mais da família. O senhor é de Buriti Alegre, veio para a capital ainda muito criança com seus pais. Fiz o ginásio aqui no Dom Bosco. Eu sou da primeira turma que terminou o ginásio naquele colégio. Sou primociclando lá também. Depois fui fazer o curso científico em Uberlândia. Lá eu fiquei conhecendo um fotógrafo, um repórter do Rio. Ele não era repórter propriamente, ele era estudante de medicina, tudo, mas fazia aquele serviço. Eu me interessei por aquilo, comecei a fazer fotografias. E aí, depois disso, se tornou-se um fascínio? Depois disso, o negócio andou, né? Porque eu fotografei muita coisa na minha vida. Aliás, são mais de 60 anos de fotografia, né? Bem mais. E a sua relação aqui com a capital? Goiânia tem um significado bem especial para o senhor, né? Goiânia tem um significado muito grande para mim. Aqui eu considero Goiânia a minha cidade natal. Porque eu vim para cá cedo, cresci com Goiânia e tenho um carinho todo especial por Goiânia, principalmente por Campininha. A Campininha das Flores aqui é meu dodói. É tanta história contada com uma riqueza de detalhes que foram todas registradas pelas lentes de Hélio de Oliveira. Registros de importantes lideranças políticas, como Pedro Ludovico Teixeira e JK, integram o acervo de imagens. Agora tem uma história que eu fiquei sabendo aqui que o senhor não gosta de política, não gosta muito de política, mas, querendo ou não, participou de alguns registros importantíssimos. Trabalhei no Estado, lá junto à governadoria, lá no gabinete do governador, durante... Isso, e qual governador e qual época? Desde a época do Pedro Ludovico. Ou seja, tem história aqui. Pedro Ludovico, Juca, Feliciano, Mauro, essa turma toda eu trabalhei com eles. Então o senhor conheceu de perto? Eu só fui aposentar agora no primeiro governo do Marconi. O primeiro governo do Marconi foi quando eu aposentei. O senhor havia me dito antes da gravação que o senhor foi o primeiro a registrar Juscelino Kubitschek no local onde seria construído Brasília. Ele resolveu conhecer o sítio que seria construída a capital. Aí telefonou para o governador chamou a turma, falou assim, vocês vão lá para
Vamos lá para fotografar esse homem lá dentro. E eu fui. Para mim foi uma coisa importante, porque é uma reportagem de cunho nacional. Importante mesmo. Eu fui, fotografei. O fascínio pela imagem é tão forte que até as telas também ganharam a dedicação de Hélio. Na casa dele estão espalhados os quadros que retratam a vida cotidiana da antiga capital goiana, a cidade de Goiás. Em Goiás, eu sou apaixonado por Goiás, viu? Gosto de Goiás. A fotografia para o senhor significa o que para o senhor? Significou tudo, porque foi através da fotografia que eu consegui adquirir alguma coisa, criar minha família, através de fotografia. Seu Hélio, qual é o maior legado que o senhor quer deixar? O legado meu é isso que eu fiz até hoje, essa família que eu tenho, esse é meu legado, é esse. Eu não tenho nada de especial, não fiz nada de especial. Eu sou uma pessoa simples, não quero nada do... Mas o legado meu é esse mesmo, viu? Honestidade, procurar fazer as coisas certas, com amor. O que eu falo para a turma, os colegas lá, falam assim, gente, vamos fotografar? Fotografa com amor. Faz alguma coisa boa. Não é fotografar por fotografar, não. É se dedicar. Depois de uma boa conversa com o primeiro fotojornalista aqui da capital, Hélio de Oliveira, agora estou na Assembleia Legislativa, mais precisamente nos corredores da casa, para conversar com um profissional que se dedica há mais de 35 anos de corpo e alma ao fotojornalismo. E aqui eu confesso que eu me sinto bem à vontade para conversar com ele, porque além de ser um excelente profissional, ele é colega de trabalho. Sivaldo, vem comigo. Agência de Notícias da Assembleia Legislativa vai conhecer agora quem é esse profissional. Carlos Costa, no ambiente de trabalho. Olá, Carlos. Bem-vinda para o nosso bate-papo aí. Um prazer recebê-lo. Vai ser um bom bate-papo. Fique com a gente. Carlos Costa, eu me sinto bem à vontade de conversar com você aqui, porque nós somos também colegas de trabalho há um bom tempo na Assembleia Legislativa, mas hoje aqui eu estou para conhecer um pouco melhor sobre o seu trabalho. Começou muito jovem na área de publicidade e propaganda como office boy. Daí eu posso dizer que a sua história já estava escrita? O destino que te puxou para o fotojornalismo? Na verdade, dessa agência de propaganda, eu fui trabalhar em um estúdio fotográfico chamado Sinarte, que prestava serviço à organização Jaime Câmara, o Jornal Popular. Dali onde eu comecei o fotojornalismo. Comecei a conhecer, né, e aprender o fotojornalismo. E são mais de 35 anos dedicados ao fotojornalismo. Sim. Muita história tem a contar? Um pouco. Vamos aqui destacar o seu primeiro trabalho internacional, né, de cunho internacional, que foi em 1997, que você cobriu o final da Guerra Civil em Angola. Miséria e dor foi o que mais se viu ali? Sim. Na verdade, é um país rico, né? Quando dois pensamentos se divergem, e aí quem paga é a população, né? Eu vi muito isso lá. Muita pobreza, muita dor, muitos mutilados, né? Apesar de ser um trabalho bom, né, para o meu currículo, mas tem esse lado, né? Esse lado da destruição, da mutilação das pessoas do país, né? Aquela pobreza, tem tudo isso, né? Eu posso assim dizer que Carlos Costa foi um e voltou outro? Sim, aprendi muito mesmo. Com aquele sofrimento daquele povo. Qual foi o maior aprendizado? Aprendizado que nada está ruim em nossas vidas, nada. E sobre esse enxergar, você tem uma relação próxima com a questão do Césio 137, que foi o maior acidente radioativo aqui do nosso país. Acompanhou de perto? Sim, também esse foi
Foi um fato que também mexeu muito comigo, não só comigo, com toda a população goiana, toda a população do Brasil, né? Que sem a gente conhecer, até aquele momento ninguém sabia disso. Até mesmo tem uma lembrança de um colega até falecido, um repórter fotográfico, colega do Jornal Popular, Lorisvaldo de Paula. Ele foi o primeiro a ter contato com esse material do Césio, que foi no Hospital das Clínicas, estava num saco de linhagem. Aí eles foram, procuraram, né, médico, porque estavam abrindo ferida nas mãos e não sabiam o que era aquilo. E levaram um pedaço do saco de linhagem. O Lorisvaldo manuseou aquilo para fazer a foto. É uma profissão de risco. Sim, também. É aquilo que eu te falei, o fotojornalismo ele tem que estar à frente, né? Ele tem que estar buscando, ele tem que buscar aquilo que ninguém vê. Ele tem que mostrar em uma foto, em uma imagem, ele tem que passar para o leitor, tem que passar para as pessoas o que está acontecendo, mostrar em uma imagem, né? Mostrar realmente o que é a notícia. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, com certeza. E sobre a revista Placar, tem até mesmo uma história bastante interessante, que é realmente o período do analógico, né? Paty, como eu te falei, né? Naquela época era mais complicado um pouquinho. Você não tinha comodidade hoje digital, que é em tempo real, é que você já... Acontecia um gol, né? Você está cobrindo um esporte, aconteceu um gol, já rapidinho você já coloca isso nas agências e está disponibilizando. Naquela época não, era cromo, né? O slide, e eu precisava sair, o jogo acabava por volta das 19 horas, o último voo em Goiânia para São Paulo era às 20 horas. Eu tinha que correr ao aeroporto, levar meus filmes, e não tinha como despachar, porque o embarque, né, já estava fechado, o despacho não tinha mais como, carga fechado. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para a fila de embarque, pedir favor para os tripulantes, para as pessoas que estavam indo a São Paulo. Chegava, falava, ô, como vai? Tudo bem? Eu sou da Placar, eu tenho material do jogo hoje, por exemplo, Flamengo e Goiás, e eu preciso mandar isso, não dá para despachar. Eu tenho uns filmes. Às vezes as pessoas ficavam desconfiadas, outros falavam, não, procura outro. Tá? Ou seja, você ainda tinha que confiar no outro. No outro. E aí o que eu fazia? Anotava nome, anotava telefone, quando a pessoa, né, estava disposta a ajudar, anotava nome, telefone e tudo, no desembarque. Se tivesse algum desencontro, eles iam atrás. Aí eu já passava de imediato, ligava na editoria, tá indo assim, o senhor assim, calvo, roupa tal. E uma pergunta que não quer calar, sempre deu certo? Uma vez extraviou, deu trabalho. Mas eles conseguiram, atrasou um pouquinho a revista, mas eles conseguiram. Carlos, também um momento marcante na sua carreira foi a rebelião que ocorreu no Sepaigo em 1996, que tinha como líder Pareja. Sim. Na verdade, o Pareja ficou conhecido, acho que não só no Brasil, mas fora também. Ele depois daquela confusão toda em São Paulo, né, ele veio parar em Goiás, né, e ninguém o achou, parece que foi um sequestro que ele fez lá, ele fugiu, veio parar em Goiás e depois toda a polícia atrás dele, ele se entregou, né? Inclusive eu estava junto no dia que ele resolveu se entregar. E aí ele veio para o Sepaigo. Um dia de visita, as pessoas foram fazer uma visita técnica, algumas autoridades, alguns jornalistas. Aí o que acontece? Aconteceu uma manifestação, uma rebelião, e eles fizeram prisioneiro parte dessa comitiva que estava fazendo visita ao Sepaigo. E o Pareja quem comandava essa rebelião. E aqui demonstra bem esse momento como Sim. realmente foi. Foi à noite, né? Toda a imprensa, nós não podíamos entrar, é claro, mas a coisa estava acontecendo lá dentro, né? E foi momentos assim de terror, momentos de adrenalina mesmo. E durante esse período, o seu olhar criterioso determinou um dos registros mais marcantes, né? Sim. Nós ficamos alguns dias lá. E um fato interessante é o seguinte, que assim, veio toda a imprensa nacional e eles saíram para o almoço. Toda a imprensa nacional saiu junto para o almoço. E eu falei, não, eu vou ficar. Eu sentia no meu coração que tinha alguma coisa, né? Era Deus mesmo falando, fica aí que vai acontecer alguma coisa, né? Tudo, para mim, assim, primeiro Deus, depois, né? Claro. E aí eu estava na barraca que a organização tinha preparado, estava lanchando até, e eu ouvi uns barulhos, assim, correria do lado do muro do Sepaigo. Peguei meu equipamento e corri. Chegando lá, eu fiquei, assim, pasmo, porque em cima do muro estava Pareja, o Coronel Limonge, né, que era um dos que estava na comitiva. O Coronel Limonge estava de braços levantados, braços erguidos no muro,
E o Pareja com a arma. E o que eu achei tão interessante nessa foto, que correu o mundo, foi para Reuters, é que o Pareja, ao invés de colocar o revólver na cabeça do Limoges, ele colocou o revólver no próprio ouvido. Né? Eu achei... Mas eu registrei, né? Não pude parar, né? Não posso parar, não e vou o voltar. único registro foi teu. Foi o meu. Para você, o que significa de fato o seu trabalho, a imagem, o fotojornalismo? Como eu te disse, eu sou apaixonado, né? Apaixonado pelo fotojornalismo. E para mim significa muito. Eu até brinco com os meus familiares, eu falo, mesmo depois que eu aposentar, conseguir a minha aposentadoria, eu quero continuar fazendo alguma coisa. Principalmente na área de esporte, que eu gosto muito, né? Quero continuar cobrindo esportes. Futebol, eu gosto muito. Agora, aproveitando aqui o espaço, uma dica para quem está nos assistindo que quer se enveredar por essa área. Qual é a dica, Carlos? Buscar, né, fazer de coração. Primeiro, ver se você gosta mesmo, né? Se você tem isso no teu coração. Se tem, é buscar a Deus e buscar se aprimorar. Buscar conhecer, né? Aprender e fundo, fazer com vontade, fazer com amor. Programa Goiás na Frente. Eu sou mãe de 2 filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas, e também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale-refeição de R$ 500 e concurso para 1.000 novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para a merenda escolar. É Goiás na frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Estação Cultura está de volta. E agora com uma polêmica no ar. A fotografia, ela pode ser considerada uma arte? Quem está aqui do meu lado, Regina Esteves, há 35 anos, se dedica ao registro? Com certeza. Eu acho que a fotografia, sem sombra de dúvida, ela é uma arte. Mesmo porque ela surgiu para orientar os pintores, né? Os pintores, quando tinham que produzir os seus quadros, produzir as suas obras, a gente está falando de Europa, a gente está falando de século XVII, né? E eles tinham as intempéries do tempo. Então, nós temos que pensar que existia verão, existia inverno, outono, primavera e para fotografar, para na época pintar, né, na verdade, para pintar essas pessoas, eles precisavam o quê? Contar com a luz. Fotografia é luz. E se você pensar que no inverno lá fora vai fazer menos 10 graus, como é que ele levava 1 ano e meio para pintar essas pessoas com um tempo diferente, com uma luminosidade diferente? Então a fotografia surgiu para orientar a pintura. A pintura é arte, portanto, fotografia é arte também. O seu trabalho tem muito de arte e também a questão do sensual. Eu acho que a questão do sensual, ela vai muito de acordo com o que me é solicitado, né? E a minha forma de fotografar, né, de produzir o material sensual, ele está diretamente relacionado à arte. E essa questão de o que é o sensual, eu acho que está diretamente relacionado em como a pessoa, né, olha uma imagem. O que é o sensual? Eu acho que a primeira pergunta é essa. O que é sensual para você? Provavelmente é muito diferente do que é sensual para mim ou do que é sensual para ele. É muito particular. Totalmente particular. Então eu acho que a gente precisa ter algumas propostas, né, de como expor o corpo,
de como mostrar essa sensualidade, que pode ser uma sensualidade feminina, pode ser uma sensualidade masculina, pode ser uma sensualidade de casal, né? Mas não tem como, né? As minhas referências estão todas ligadas às artes plásticas, né? Eu acho que você precisa levar em consideração que o corpo nada mais é do que um culto. Hoje um culto à beleza, mas ele, para a gente que fotografa, a gente precisa interpretar a Grécia Antiga, a gente precisa entender como foi que esses corpos foram esculpidos, para a gente poder fotografá-los como uma escultura, na verdade. Ou seja, contextualizar todo esse processo. Eu acho que com certeza, né? Quando você me pergunta a respeito da contextualização, não podemos deixar de levar em consideração que estamos nos anos 2017, né? E que existe toda uma contextualização pertinente a essa época, em que, principalmente no Brasil, né? Eu acho que o corpo ele é muito cultuado, a beleza corporal, né? Não é à toa que todo mundo vai para a academia, todo mundo faz dieta, estou falando de Brasil particularmente, né? E esse culto ao corpo, por si só, eu acho que já é uma coisa sensual. Aqui mesmo tem alguns exemplos. Vamos aproveitar aqui e falar sobre alguns deles. O que me chama a atenção, sem dúvida alguma, nesse início, essa imagem. Ela é o contrário. Essa imagem é assim? Ela é assim. Essa é a imagem, você pode... Essa imagem é o seguinte, ela fez parte de um projeto que a gente elaborou junto com a revista Ludovica, que foi uma homenagem ao Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, produzida durante esse ano, né? Então, o que acontece? A gente queria que as mulheres nos contassem as histórias delas. O que é que elas gostavam, qual era a história de vida delas, como é que elas viam o mundo, e, enfim... Quando a gente começou a receber essas histórias, né, surgiram histórias que nos surpreenderam por demais, porque a gente achava que mulher gostava de batom, dieta, malhação e homens. E a gente viu que o universo feminino é muito maior do que esse. Elas trouxeram histórias fantásticas, histórias de resiliência, histórias de superação. E ela, quando a gente foi discutir, ela é uma roqueira, quando a gente foi discutir, ela falava exatamente do medo de ser uma mulher amarrada aos conceitos, aos preconceitos, às normas sociais, que são cruéis com a mulher, não só com o corpo feminino. Por isso dessa imagem. Por isso dessa imagem, né, que tem essa amarra no seio, porque o seio, ele... Para o universo masculino, até mesmo para o universo feminino, ele é o sensual, né? Ele é o que a mulher tem mais de sensual. Acontece que todas as nossas amarguras e todas as nossas retenções estão aonde? Estão no peito. Então, quando ela se amarra com essa corrente, eu acho que ela conta toda a história. Mas é uma mulher né, super produzida, super maquiada, e é o que eu disse, eu acho que o olhar do sensual está sobre a ótica de quem vê a imagem. De quem interpreta ela. De quem interpreta. Então você pode achar que isso é uma coisa meio sadomasoquista e tal, mas tem um conteúdo sócio, emocional, psicológico muito forte nessa imagem. Na sua opinião, qual o maior desafio desse tipo de arte? Colocar o corpo esteticamente bonito, elegante, né? Com todas as suas formas pertinentes a cada modelo, porque o modelo ele não precisa necessariamente ser magro, ou ser alto, ou ser longilíneo. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar no corpo é a elegância pertinente a ele. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, aproveitando aqui o espaço para quem está nos assistindo, está em casa, quer fazer uma foto... né, sensual sem ser vulgar, quer chamar a atenção. Qual que é a dica que você dá, Regina? Eu acho que é preciso a gente primeiramente buscar referências, né? Eu acho que as referências de boas imagens, referências de como colocar este corpo para funcionar, né? As minhas modelos, elas não são modelos profissionais, são gente como a gente que quer simplesmente se mostrar de uma forma bonita, de uma forma elegante, guardar na memória, né, como foi o seu corpo, como é o seu corpo aos 30, aos 40, aos 50 anos. E para a gente ser bonita a vida inteira, a gente precisa ter boas referências de como colocar esse corpo.
eu acho que é isso, né? É uma boa referência de uma boa imagem de como o corpo vai ficar bom. Para encerrar, fotografia para ti é? Arte, sem sombra de dúvida. Ok, o programa Estação Cultura vai ficando por aqui, mas eu te aguardo numa próxima edição. Fotografar não é simplesmente só clicar, é também pensar. E pensar sobre o próprio fazer fotográfico, sobre as influências internas e externas dessa prática. Como bem mesmo diz o francês Gerard Castelo Lopes, a fotografia é uma forma de ficção. É, ao mesmo tempo, um registro da realidade e um autorretrato, porque só o fotógrafo vê aquilo daquela maneira.